pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais uma segunda-feira, nosso momento já definido, o nosso encontro, das nossas lives. Quero começar, como sempre, agradecendo a cada um de vocês, pessoas que eu sei que estão aqui desde o começo, acompanhando cada uma das lives que estamos realizando, Então, eu perdi as contas, mas fui contar aqui. Essa é a nossa 16ª live, então muita gratidão, a vocês, repito, que continuam nos assistindo e as pessoas também que são convidadas e sempre vêm com muita disponibilidade para discutir, enfim, questões tão pertinentes, sempre sugeridas por vocês. Então, hoje a gente tem uma convidada muito especial, Fabrícia Costa, psicóloga clínica, que atua aí na terapia cognitivo-comportamental, assim como eu. Então, temos uma jornada juntas e é com muita alegria que a gente vai recebê-la hoje. O tema, que também foi muito solicitado por todos vocês, é sobre maternidade e home office. É sobre ele que a gente vai falar hoje. E enquanto o pessoal vai aguardando, vai entrando, Boa noite, Silvinha. Boa noite, Patrícia, Dona Lalete, Thalita, Flávia. Bem, sejam todos bem-vindos para mais um momento, para mais uma discussão. Eu sempre falo que esses momentos de live é o momento que eu consigo sentir vocês mais perto. Então, participem, coloquem aí as perguntinhas na caixa de perguntas para facilitar a nossa dinâmica, tá? A live sempre fica muito mais rica e interativa quando vocês perguntam e comentam. Então, usem a caixinha de perguntas para participar. Andresa, um beijo. Você foi uma das pessoas, que solicitou esse tema. Então, o que é que a gente tem, De repente, um vírus novo, potente, de efeitos catastróficos e características desconhecidas atingiu todo mundo. E aí fomos todos pegos de surpresa, como todos já sabemos. O nosso lar foi o único refúgio possível para se proteger, o único refúgio minimamente seguro. Então, as estruturas da vida cotidiana, as que costumamos contar, ruíram. E na realidade, o que temos na vida real, o que enfrentamos? As crianças ficaram sem poder ir às escolas, sem poder ir à creche, sem poder ir às aulas extracurriculares. Pais e mães tendo que se adaptar a essa rotina de home office, de trabalho doméstico. A maternidade agora precisa então ser exercida 24 horas por dia. Ou seja, tudo tornou-se muito complexo. E junto com isso, a gente tem duas questões que são bem importantes. Por isso, ressalto mais uma vez, por que a gente está falando nesse tema? Além de sugerir, é muito pertinente ao momento. A própria Organização Mundial de Saúde categorizou o grupo das mulheres como o maior grupo de vulnerabilidade ao adoecimento psíquico diante da pandemia. Temos dados também da Associação Brasileira de Psiquiatria, a médica Cristiane Ribeiro, também trouxe esses dados. A figura feminina, a mulher, devido ao excesso de responsabilidades e outras mais complexidades que ela carrega, já pertinentes ao feminino, a dupla, tripla jornada. Então, a ABP também classificou as mulheres como um grupo de risco, de maior vulnerabilidade a esse sofrimento psíquico. Então, é por isso que a gente está aqui falando sobre essa questão hoje. Eu estou esperando, vamos ver se Fabrícia já fez a solicitação para entrar, para que ela possa discutir esse tema aqui com a gente. O som tá como, gente? O som tá bom? A imagem tá legal? Acenem aí para mim se tá tudo bem. O som e a imagem. Vejam aí se tá tudo tranquilo. Tá, enquanto Fabrícia... deixa ela fazer... Ela disse que já tô aqui. Então, vamos lá. Fabrícia, faz a solicitação que eu não tô conseguindo fazer. Tá travando aqui alguma coisa. Faz a solicitação para entrar ao vivo. Então, é por isso, que a gente tá falando sobre esse tema, pela solicitação e pela importância que tem diante dessa probabilidade, dessa predisposição que a mulher apresenta nesse momento a esse adoecimento. Então, é sobre isso que a gente vai falar, tá? Então, de repente, imagina só, a nossa rotina mudou. Então, é mãe, é dona de casa, é profissional. Aqui também não tem. Vamos ver se a gente consegue, então,
convidar por aqui. Ah, consegui. A vai entrar. Para a gente poder discutir essa questão que eu acabei de introduzir. Oi, Fabrício, boa Oi, noite. boa noite, Lívia. Tava travando aqui o convite. E eu não tava vendo nada para solicitar, mas de repente apareceu aqui uma chamada sua. Seja bem-vinda. Obrigada. Estava falando para as pessoas que nós temos uma jornada em comum, né, pela similaridade de áreas que trabalhamos. E as pessoas, né, Fabrícia, que vem nos acompanhando já sabem disso, que os convidados sempre são pela confiança que temos, experiência que temos, né? Então você foi convidado por essa questão, pela experiência que você tem, pela confiança, enfim, pelo nosso grau de amizade também, né? E claro, não foi o principal, mas é um dos fatores. E também porque você, além de ser psicóloga, é mãe de um bebê, né? Então tem muito para nos contar sobre essa experiência, enfim, de home office e maternidade. Eu estava pontuando, Fabrício, acho que você já tinha entrado, as questões das mulheres serem grupo de risco nesse momento do adoecimento psíquico, né? E isso foi mencionado pela ABP, pela OMS. Nós temos dados, inclusive, de estudos já realizados em outros países que começaram a viver a pandemia antes da gente, e isso tem aumentado consideravelmente. Inclusive, tem dados que dizem que as mulheres sobrevivem mais que os homens, mas, em compensação, tem um índice maior de depressão e de transtorno de ansiedade. Então, acho que isso é muito preocupante e relevante falarmos sobre essa questão, e eu queria começar discutindo com você sobre isso. Como você vê, né, essa questão da mulher enquanto, né, grupo de vulnerabilidade a esse adoecimento nesse momento? Boa noite, primeiramente a todos. Agradecer mais uma vez, Lívia, o convite, né? A gente esteve juntos em outra live mais fechada para psicólogo e agora aqui pela Tríade Cognitiva, juntamente com Júlia, né? Que depois vai estar participando aqui com você. Segunda-feira estaremos com Júlia. Isso, exatamente. E Lívia não me trouxe esse tema por acaso, né? Ela trouxe porque ela sabe também que eu estou vivendo isso juntamente com ela, mas talvez por eu estar vivendo essa experiência mais recente, né? Meu bebê, inclusive, hoje completa 11 meses. Ai, meu Deus, que rápido! E assim, tudo novo, né? A maternidade ainda recente, uma pandemia onde a gente não estava de forma alguma esperando por ela, e a gente cai nessa questão do home office, ou ter que parar a princípio de atender. Foi todo um processo, né? Que a gente vai falar um pouquinho isso. Mas quando tu fala da vulnerabilidade, Lívia, eu penso muito nas nossas crenças, né? Por que a mulher ela se torna tão vulnerável nesse momento? Isso, claro, é uma experiência pessoal, nem todas, né, estão passando por um momento mais difícil do que outras. Aqui teríamos várias mães que dividiriam de forma única, singular. Mas eu penso que primeiro nós temos nossas crenças, né, pessoais, nossos esquemas, que nesse momento elas estão muito ativadas, né? Nossa crença da própria vulnerabilidade, né, o medo do que vai acontecer. Nós temos esquemas de fracasso, esquemas de incompetência, que isso tem sido ativado nesse momento em que bateu de frente com valores maternos, né? Aquela mãe que tem que dar conta, aquela mãe que não pode faltar para o filho, que precisa estar toda hora assumindo esse papel, e uma responsabilidade social de ter que trabalhar. De repente, aquilo que era fracionado, onde durante o dia eu estava no meu trabalho, final de tarde e à noite eu estava em casa sendo mãe, agora tudo acontece no mesmo lugar. E aí eu tenho uma sensação de que eu não estou dando conta. Porque no momento que eu estou em casa, eu não consigo separar. Agora eu estou trabalhando, agora eu estou sendo mãe. Está tudo acontecendo no mesmo momento. Enquanto eu estou atendendo, meu filho chora aqui fora e aquilo me ativa porque eu quero saber o que está acontecendo. Em um atendimento ou outro, eu abro a porta, ele corre para cima de mim, quer mamar, quer se alimentar, eu atraso no atendimento. Então, imagina o quanto isso não tem mexido com a gente, né? Então, se eu tenho essas crenças, se eu tenho essa fragilidade somada a uma responsabilidade, né? E, de repente, tudo isso vem à tona, eu tenho a sensação
como eu já falei, de que eu não estou dando conta. E Da quantas casa. mães aqui não têm tido essa sensação? Eu também tenho tido essa sensação. Então, por isso, estamos mais vulneráveis. Não é que o pai tenha se anulado desse papel. Pelo contrário, os pais estão até mais participativos, né? Alguns pais mais participativos nesse momento. Mas isso também tem ativado de acordo com as nossas crenças. É verdade, Fabrício. E assim, você falou uma coisa importante. E tem uma questão também histórica e cultural, né? Nós sabemos, por exemplo, estudos também têm mostrado isso, né? Por exemplo, enquanto 45% das mulheres têm a dedicação a tarefas domésticas, esse número, quando vai para os homens, cai para 9%. Então, historicamente, nós já temos a figura feminina, a mulher, na frente dessas atividades domésticas de forma mais enfática. Então, com esse sistema agora que estamos vivenciando, de pandemia, de estar em casa, embora os pais tenham, eu tenho histórias, né, muito interessantes de pais que têm conseguido ser muito proativos dentro dessa nova realidade, mas é algo que, tanto a autocobrança também, como você pontuou, ela é mais vivenciada pela mulher. E olha só que complexidade, porque se pensarmos na multiplicidade de papéis, olha que coisa interessante, porque eu estava pensei em pelo menos 4 e obviamente que deve ter mais. Mas nós temos a mulher como mãe, o que já não é uma tarefa fácil, né? Nós sabemos disso, dos desafios que é a maternidade independente, né? Desse período que estamos vivendo. Agora tem uma mãe professora, né? Que é a mãe que está tendo ali que acompanhar seus filhos nas aulas remotas e, de fato, o grande discurso que temos é do desgaste oriundo dessa função, claro, em alguns lugares menos ou mais, mas de forma geral está sendo impactante essa questão do atuar acompanhando o filho ali nas aulas, porque principalmente crianças pequenas elas não conseguem fazer isso sozinhas. Nós temos a mãe, né, Fabrícia? A mulher, quer dizer, que também não deixou de ser esposa, não deixou de ser filha, não deixou de ser amiga, né? E vem aí a preocupação intensa com familiares e com tudo isso que está acontecendo. A mulher, que não pode deixar de ser vista, e ainda a mulher profissional. Então, eu sei que tem muito mais que isso. Pensando rapidamente, veio esses 4, mas isso traz uma questão muito importante, né? Como você vê essa questão? Porque é muito complexo. 4 papéis agora desempenhados, mais do que nunca simultaneamente, novas atribuições e preocupações, tudo que a gente sabe que é pertinente nesse momento. Como você vê isso, né? Esse fator tão complexo? Pois é, Liv. Então pensa, né? A gente tem esse N papéis, e aí eu faço um link com o que eu já vinha colocando, nessa sensação de não estar dando conta, porque a gente esquece de analisar o que é que a gente está conseguindo fazer. A gente está focando muito naquilo que a gente não está dando conta. Então, se eu tenho aqui 4, 5 papéis, é claro que eu não vou dar conta de tudo na sua completude, com a qualidade que eu quero dar. É claro que eu não vou acompanhar meu filho com a qualidade que eu quero. Eu não vou atender todos os pacientes que eu atendia antes da pandemia. Eu não vou muitas vezes conseguir dar atenção completa ou uma atenção com mais qualidade ao meu esposo. E isso me angustia pelo livro que eu não li, né? Pela a dieta que eu não estou conseguindo fazer, pela atividade física que eu não estou fazendo. Não estou fazendo na qualidade que eu gostaria de fazer. Porque se cada um aqui pudesse observar o que consegue fazer, talvez fosse bem melhor do que focar no que não está fazendo ou quão incompleto está fazendo. Porque para que eu possa fazer na qualidade que eu quero, então não consigo assumir todos os papéis. Eu vou precisar escolher um. Por isso que eu falei do papel fracionado, né? Porque quando eu estou no meu consultório, aí eu deixo minha família em casa, eu deixo a esposa, eu deixo a mãe e vou ser psicóloga. Eu consigo sentir que eu estou fazendo o trabalho com mais qualidade. Porque eu saio do consultório, eu deixo a psicóloga e chego em casa, a mãe leva o filho para uma atividade, levo o filho para a casa da avó e aí eu consigo ser filha. Eu chego em casa, eu consigo fazer um jantar para o meu esposo sem nenhuma... Isso mesmo. Eu separo os papéis.
como agora a gente não está conseguindo fazer isso, então nós, seres humanos, né, com nossa capacidade até de filtrar, infelizmente, aquilo que está mais para o negativo, então a gente tem se julgado, se cobrado muito pelo que não fez. Então, até para já trazer uma intervenção aqui para os nossos seguidores, é importante que cada um observe o que está fazendo. E aí, se a gente perceber o que já fez, a gente vai perceber o quanto a gente tem conseguido fazer coisa. Imagina você terminar o dia percebendo a quantidade de tarefas que você fez. É verdade. Né? Eu falo também, sabe, Fabrícia, nas nossas lives, que as lives têm muito, deve ter pelo menos, né? E as nossas a gente tem tentado fazer dessa forma, um aspecto prático, e é isso que você está trazendo. Porque live não tem o objetivo de discutir teoria, de falar sobre autores, isso não é uma aula. Então a gente está aqui para conversar com as pessoas e fico muito feliz que você já entrou nessa parte, né? Porque nosso tempo, como você sabe, é muito finito, e é isso que as pessoas esperam, né? Nossa, ai, Júlia entrou, né, Júlia? A gente já anunciou que segunda-feira você vai estar aqui com a gente, né? Então, assim, como eu estava falando, você já entrou nessa parte, né, que a gente ia falar sobre algumas estratégias, e isso foi muito importante, porque nesse momento é tudo que a gente precisa, é aprender aqui, acolá, como algumas pessoas têm feito, compartilhar experiências e construir. Porque, como a gente tem falado sempre, é novo para todo mundo. Né? Então, uma coisa que você falou, que é muito importante em alguns pontos, e dentre eles também eu destaco, sabe, Fabrícia, a questão da importância de criar uma rotina familiar. Né, que é possível, embora seja difícil, a gente consegue sim criar essa rotina, né? A gente sabe que o trabalho remoto, ele tem sim uma carga horária de trabalho importante e as pessoas muitas vezes, sabe, Fabrício, eu acho que romantizam muito esse home office. Mas não é uma tarefa fácil. As pessoas às vezes acham, ah, que maravilha a pessoa trabalhar em casa, não precisa sair, não precisa trocar de roupa. Não é. Para mim, né? Eu acho que para você também, como a gente já conversou anteriormente, demanda muito mais complexidade, demanda muito mais trabalho, atenção, interrupções, recomeços, né? Então, não é uma tarefa tão fácil, por isso que é importante quando a gente consegue organizar a rotina, organizar o horário que a gente vai sim conseguir dar atenção aos filhos, que vai conseguir fazer uma atividade, um exercício físico. A gente pode contar com alguns recursos, tem sites, claro, que depende muito da idade da criança, né? Mas além das aulas remotas, tem sites que tem conteúdo interativo, tem alguns cursos interessantes de desenho. A gente pode conseguir organizar a rotina familiar como um todo para que as pessoas também se sintam proativas e participantes disso. É hora que a gente está, né, para descentralizar tarefas, né, cada um ocupar um papel para também, né, não centralizar numa única pessoa, no caso a mãe, né, ou o pai, e aí sobrecarregar, porque aí realmente vai ficar muito difícil, né, dar conta de demandas tão complexas. Eu acho que essa é uma das questões também, organizar essa rotina familiar, até porque as crianças, principalmente as pequenas, não vão poder passar, né, Fabrício, o dia todo na televisão, que é o grande problema que a gente está enfrentando, na televisão e nos eletrônicos. E aceitar esse novo, né? Estão dizendo muito novo, normal, né? E o que é que a gente quer dizer com isso? Quando a gente tem falado de rotina, desde que iniciou essa pandemia, enquanto psicólogos, a gente tem falado muito de organização de rotina, e muita gente tem nos solicitado isso. Mas para organizar essa rotina, o primeiro passo é você aceitar que essa rotina mudou. Eu não posso cobrar de mim a mesma rotina que eu tinha dos meus filhos. Mudou, aí a gente vai estar lutando contra o impossível. Porque como é que ela vai se manter se para começar eu estou trabalhando em casa, eu reduzi o número de funcionários ou não estou com funcionários, enfim, tudo, e fora nossa cabeça, né? Nossa mente que está cansada, que está preocupada, porque a gente está com medo do futuro, dessa incerteza. Então, a primeira questão é entender que a rotina não é a mesma, porque eu tenho percebido que as pessoas lutaram, agora não mais, são 90 dias, né? Muita coisa mudou, mas lutaram para manter a rotina, principalmente das crianças. E aí aquele tempo de tela, achando que ia ser a mesma coisa, não vai, infelizmente, ter aumentado, mas não precisa aumentar o ponto deles ficarem apenas na tela, né? Mas quando eu falo de aceitar essa nova rotina, é porque quando eu entendo o meu novo momento, eu refaço a minha rotina.
Eu tenho trabalhado muito com os meus pacientes essa rotina diária. Toda semana a gente pode montar uma nova rotina. Aquilo que não deu certo semana passada, vamos refazer, né? Sem cobranças, sem pressão, sem autocrítica, sem autojulgamento. Também não é deixando as coisas simplesmente irem. Mas a gente não está no momento de estar criticando pelo livro, como eu falei, não lido, ou pela a quantidade de horas de estudo que eu estudei 1 hora a menos. É o momento da gente se acolher, a gente também não está bem. Enquanto psicólogos não estamos, quando tu fala do home office, né, que muita gente tem me perguntado, tu vai continuar em casa, deve ser muito bom trabalhar em casa. É o romantismo, como eu te falei. Que eu não aguento mais trabalhar em casa, mas não é por nada, é porque é cansativo, você não está na cadeira confortável que você projetou no seu consultório, é uma internet que cai, é essa atenção focada numa tela, é um barulho lá fora. Então, é muita coisa chamando a atenção, que não é só aqui, é do paciente, que também tem vários estímulos que tiram a nossa atenção. E aí, a gente está falando do psicólogo, mas para cada profissão tem sua dificuldade. Não é fácil trabalhar em casa. Então, por isso que eu também tenho orientado a questão das redes sociais, porque a gente acaba divulgando o lado bom da coisa, e quem não consegue tem essa sensação de fracasso, né? Achando que sou eu que não consigo, então sou eu como mãe que não estou dando conta. Não é isso. Está sendo difícil para todo mundo e eu faço questão de dizer, está sendo muito difícil para mim. São 90 dias intermináveis, que tem dia que você está com raiva, aí tem dia que você consegue aceitar mais. É uma variação de humor, uma instabilidade de humor, que não é só do meu paciente, tem sido minha também. Mas a gente tem tentado administrar, porque se eu não conseguir administrar, eu também não vou conseguir regular a emoção do meu paciente. É interessante isso que você está falando, sabe, Fabrícia? Sempre que eu vou fazer uma live, eu procuro, faço algumas pesquisas, né? E confesso a você que quando fiz a pesquisa, né, sobre o tema, eu fiquei pensativa, porque as pessoas trazem soluções muito rápidas, como se tudo fosse muito fácil, né? Então, consiga um tempo para você, arranje quem lhe ajude, uma pausa para você ouvir músicas e tal. Aí, de repente, você fica realmente se perguntando, essa pessoa está em que planeta, né? Porque as coisas não são dessa forma. Mas, óbvio que nós estamos aqui para discutir isso e também para trazer luz, né, nesse túnel, porque sabemos que os desafios, eles são inúmeros. Cada casa vive seus desafios de formas diferentes, mas sabemos da complexidade que esse tema traz. Então, em relação a essa organização de rotina familiar, como você pontuou, eu acho que fica uma dica, né, Fabrícia, de pedir colaboração. Pedir colaboração ao adulto que tiver, se você estiver sozinha, pedir colaboração aos filhos. Muitas vezes nós subestimamos isso. Mas nós podemos explicar, assim, que a gente vai trabalhar, que naquele momento deve se evitar ser interrompido, que aquele local é espaço de trabalho. Nós precisamos, mais do que nunca, contar com essa colaboração e fazer o processo de conscientização dentro de casa, que perpassa por essa colaboração de cada um, inclusive das crianças. Quando a gente consegue estabelecer essa rotina, né, eu acho que fica mais fácil, menos difícil, vou assim dizer, porque as crianças se ocupam, ficam menos ociosas e demandam menos atenção. Então, acho que é um caminho que a gente, né, consegue ir trilhando para conseguir também desempenhar as outras atividades sem ter que interromper tanto. Mas, óbvio que as interrupções vão continuar acontecendo. Vão, mas é aquela coisa, há uma adaptação, né? A criança, ela já entende que você, a sua, por exemplo, que é maior, ela já consegue entender que você está em atendimento. No início, ela interrompia mais do que ela tem interrompido hoje. Né? A questão é o nosso grau de exigência. É você querer que não interrompa momento nenhum, que eu consiga fazer tudo no tempo que eu planejei. Se a gente passar a ser mais flexível, a entender de, ok, eu não atendi com a mesma qualidade que eu queria, mas eu atendi. E meu paciente provavelmente saiu tão bem quanto seria presencial. Então, isso já é muito bom. Até como a Júlia comentou aqui, que é acolher a nossa humanidade, o nosso senso de falha, né? De que nós somos, de fato, passíveis ao erro ou ao que não é perfeito. Então, a gente precisa ser mais acolhedor, né? É isso que eu ia falar também, comentar isso que a Júlia apontou, e que, na verdade, também, isso a gente vai aperfeiçoando, né? Tanto a rotina em casa, eu acredito
que hoje já está diferente quando tudo começou, né? Porque sim, estamos conseguindo se adaptar melhor, estamos conseguindo, né, organizar essa rotina melhor. Outra coisa que eu acho importante, sabe, Fabrício, um ponto importante é quando a gente consegue criar um lugar, né, um espaço físico e psíquico para esse trabalho remoto, né, para esse home office. Quando a gente consegue separar ali um cantinho onde as pessoas consigam entender, né, claro que isso pode ser não só um cômodo da casa, se não for possível, mas um cantinho, quando as pessoas conseguem entender que aquele lugar, inclusive os nossos filhos, conseguem entender que ali é local de trabalho. E isso, né, é uma construção. Pouco a pouco, como eu falei para você, hoje já é diferente de quando tudo começou. Pouco a pouco as pessoas vão entendendo, e tem mulheres, inclusive, que eu tenho conversado, que me dizem que precisam tanto introjetar essa rotina, por isso que eu falei a organização psíquica, que se arrumam, né, estabelece a hora certinha de começar a trabalhar, como se fosse mesmo bater no ponto. Então, essa organização psíquica e de ambiente, de trabalho do meu home office, acho que também colabora bastante para que a gente possa fazer algumas separações que são importantes. Demais, porque isso ajuda a você fracionar aquilo que eu falei, que agora está agrupado. Então, se está tudo aqui nessa casa, eu preciso usar da minha criatividade para minimamente eu separar a minha hora de trabalho, meu espaço de trabalho. Então, nós criamos espaço de trabalho. A gente poderia até ter tido um escritório, mas aquele escritório tomou forma. A gente tem tentado deixar mais confortável, colocar nossa água, nosso café, uma cadeira mais confortável, se arrumar, né? Então, são estratégias não só para mulheres, mas para homens também, para não misturar. Eu não posso trabalhar a qualquer hora. Eu tenho que marcar a hora, eu tenho que entender que às 8 eu inicio o meu trabalho, meio-dia eu finalizo. Vai ter interrupção, posso sair mais cedo, posso sair mais tarde, mas eu planejei, eu tive uma estratégia, só que aí é o que eu digo muito, sabe, Lívia? Não é porque tu tá planejando que vai acontecer exatamente como tu planejou. Mas se eu tenho um planejamento, aquilo me norteia. Eu não acordo achando por onde começar, que eu tenho escutado muito isso. Principalmente pacientes que têm estudado em casa. A gente foge aqui um pouquinho do assunto, mas só para entender, né? Eles têm ficado perdidos porque eles não sabem por onde começar, qual a matéria que começariam a estudar. Mas aí eles precisam ter um planejamento simples, sem cobrar que vai sair 100%, mas iniciar, né? E sem querer acertar, porque é aquela coisa, será que esse planejamento vai ser o melhor? Eu não sei. Eu vou fazer. No final do dia, eu vou dizer para mim se foi realmente interessante essa forma ou se amanhã eu preciso começar mais cedo ou eu preciso começar mais tarde. A minha rotina de trabalho em casa tem mudado, ela está um pouco mais estável agora. Mas eu comecei a trabalhar a hora X, depois eu vi que não era interessante, que eu tinha que começar mais tarde. Depois eu entendi que à tarde eu... Então, assim, fui entendendo se eu colocava intervalos ou se eu tirava direto. Eu já mudei muito. Existe uma regra? Não. Se eu for falar a minha tal qual, não vai servir para você. Porque a minha foi adaptada à realidade da minha casa. Então, por isso também que é interessante isso. Não adianta eu dizer faça isso. A gente precisa adaptar a realidade de cada um. Você falou de uma coisa importante e acho que nós temos isso em comum, que a gente gosta muito de trabalhar com planejamento, né? Então, creio que esse seja um terceiro ponto importante. Você também organizar a sua rotina. Não é só a rotina da família, que aí inclui, sim, um planejamento. Você, por exemplo, conseguir estabelecer que atividades, que tarefas são prioritárias. É você conseguir pensar numa gestão de tempo. Porque se a gente pensa na gestão de tempo proativa, nós conseguimos, sim, logisticamente, organizar melhor a feira para que seja feita em dia tal e tal forma, organizar melhor a lista para que não falte. Então, até essa gestão de tempo misturada à gestão doméstica e de trabalho, são fatores que podem auxiliar quando pensamos em reorganizar essa rotina. Né? Como eu falei, eu trabalho muito com checklist, eu gosto de fazer checklist com programação semanal e assim, me ajuda muito, né? Eu sempre coloco lá o clique que consegui fazer alguma coisa e aquilo motiva e me ajuda a fazer como você pontuou, reavaliar, porque a cada semana, Fabrícia, a gente precisa fazer isso, o que deu certo, o que deu errado, o que eu preciso repetir, o que eu preciso mudar. Então, essa organização lá ele pontuou aí é essencial e é verdade.
Mas é uma organização que está sempre passível à avaliação, reavaliação e refazer, mas tem um planejamento nesse momento, evita inclusive algo que é muito perigoso, a procrastinação. As pessoas que procrastinam, elas estão tendo mais problemas agora, né? Pelo excesso de tarefas e por essa complexidade de demandas. Então, eu acho que é um ponto primordial mesmo, como você pontuou, quando a gente consegue também organizar a nossa rotina. Porque olha só como é complicado. Quando a gente está no home office, eu já escutei várias pessoas falando sobre isso, o que é que elas falam? Que é como se toda hora fosse hora de trabalhar. Então, muitas vezes, as pessoas não param para almoçar, as pessoas não param para descansar. Qualquer domingo vira segunda, né? Então, assim, a noite vira uma manhã. Então, tem essa confusão também quando a gente não consegue se organizar. Parece que toda hora é hora de trabalhar. Isso, Lívia. Tu fala do limite que a gente está precisando dar. Quando a gente iniciou essa pandemia, e aí meu paciente sabia que eu estava, a princípio, só home office, e aí eu ouvi algumas propostas do tipo, tu pode me atender sábado à noite? Ele nunca me pediu isso, porque ele sabia que meu tempo de consultório era de segunda a sexta, de X a X. Mas quando ele entendeu que eu estava em home office, ele achou que eu poderia atender a qualquer momento. Eu entendo o lado dele, mas o que é que eu quero dizer? Que em algum momento eu tive vontade de dizer sim, porque eu também me conectei a ele do tipo, mas a gente está em casa, né? E ele até justificou que a internet dele só era boa naquele momento. Mas eu precisei dar um limite porque eu disse não. Se eu começar a fazer isso, então eu vou desorganizar a minha rotina. Aquilo que já tinha bagunçado, perderia total forma. Então, é interessante para quem trabalha em casa, para a mulher que trabalha em casa, ela trabalhar os limites. Até porque o limite ele tem que ser dado para o outro, porque o outro nem sempre vai entender a nossa necessidade. Ele vai estar nesse momento de que, mas você está em casa, você pode atender a qualquer hora. Eu estou em casa, mas não significa que eu posso atender qualquer hora. Disponível. Não é verdade? Então, outro passo, além da rotina, é nos dar esse limite. A gente vem com essa catastrofização de que agora vem uma crise, agora meus pacientes vão diminuir, agora é uma crise financeira. E eu acho que isso dá margem para dizer, eu não posso dar não para paciente nenhum. Então, o paciente que ligar, o paciente que disser a hora que quer, eu preciso dar o sim. E é outro problema. Claro que eu não estou aqui para dizer que eu tenho que atender X ou Y, mas o limite, quando eu falo que tem que ser dado, é um limite meu. Onde é que eu posso dar o ponto final? Onde é que eu posso colocar uma vírgula? Porque eu tenho uma família aqui fora esperando, né? Eu posso passar até 10 horas da noite trabalhando? Posso. Mas eu vou terminar muito cansada. Eu não vou dar atenção à minha família. Vai ter um filho que tá esperando por mim, um marido. E a minha qualidade de vida, o meu autocuidado. Claro. Tá? Então, por isso que, não só como psicóloga, mas seja qual for o trabalho, é muito importante colocar limites. O mesmo limite adaptado para a realidade que a gente já dava antes. A gente tinha hora de começar e hora de trabalhar, de terminar de trabalhar. Por que que isso não precisa ser feito agora? Por que que agora eu tenho que ter essa ideia de que eu estou disponível sempre? Eu não estou, pelo contrário, a gente tem ficado ainda mais sobrecarregado. É verdade. Mônica é psicóloga. Oi, Mônica. Mônica é de Petrolina, é psicóloga. Conheço. Tu conhece Mônica, né? Ah, é? Eu conheço Mônica. Lá no Liceu, né, Mônica? Quando os filhos têm sentido isso, né? Estamos 24 horas em casa, mas não estamos disponíveis. Isso é verdade. Quero aproveitar também para dar boa noite a outras pessoas que chegaram. Mailane, Horácia, boa noite, né? Vocês que chegaram agora, Jussara, né? Então, sejam bem-vindos aí à nossa discussão. Então, você chegou num quarto ponto, Fabrícia, que também é muito pertinente, né, em termos de cuidados, em termos de estratégias, que perpassa pelo autocuidado. E esse tema abrange tantos pontos, como você pontuou, do limite, né, como você colocou, do limite, de ter o limite, estabelecer horário e separar essa questão dos variados papéis, para que isso não torne mais complexo e gere, né, mais problematização, mas a gente tem que entender que tem dias que são mais fáceis, que tem dias que são mais difíceis, né? Que tem dias que vai pesar, só que a gente tem que estar sempre visitando essas nossas emoções para entender de que forma está o nosso funcionamento diante de tudo. Como a gente está conseguindo exercer esse autocuidado?
né? Porque isso, nesse momento, né, eu tenho conversado muito com os pacientes, Fabrícia, que nada vai nos imunizar dessa segunda pandemia, porque nós vamos viver sim uma pandemia depressiva, de transtorno de ansiedade, vamos. E isso não é catastrofizando, não. É porque a própria OMS, em 2018, já previa que em 2020 nós viveríamos esse boom de ansiedade e depressão, e olha que não existia estimativa alguma de pandemia. Então, precisamos ser realistas para ter cuidado, para cuidar da gente melhor. Não há imunização para isso, mas o que a gente pode fazer de melhor por nós mesmos é exercer, sim, esse autocuidado, é exercer esse cuidado com as emoções, é ter um tempo para si próprio, é cuidar da autoestima, né? Você sabe disso mesmo. Eu achei muito interessante várias experiências que as pessoas falaram sobre o Dia dos Namorados, né? Pessoas que conseguiram criar, usar a criatividade, vivenciar isso de forma diferente, acompanhando o diferente que estamos vivendo, monitorar essa autocobrança elevada, né, Fabrícia? Você falou disso. É uma autocobrança elevada que a gente tem com a gente e que tem com as pessoas. Os nossos filhos nem sempre vão conseguir produzir, assistir a aula do começo ao fim. E isso não tem problema, porque a nossa maior preocupação não tem que ser o conteúdo. É a interação, é outras coisas que a gente consegue fazer, além do que a escola precisa fazer sempre. Acho que tudo isso é autocuidado, você trabalhar a flexibilização, você entender, né, Fabrícia, como deve acontecer muito, como acontece no nosso cotidiano, que a gente está trabalhando agora, que vai precisar interromper. Quantas pessoas, né, a gente fez um curso sábado, tinha algumas pessoas com filho no colo, né? Então, quantas vezes isso vai precisar acontecer? Se você está na videoconferência, se você está com um filho pequeno, avisa que você tem um filho pequeno, que talvez você precise interromper, preciso trabalhar isso, e quem sabe, trabalhando dessa forma, a gente consegue despertar a empatia das pessoas. Porque vai acontecer, não adianta você criar expectativas de que seu trabalho vai ser o mais produtivo possível, porque vai ter uma hora que você vai ter que parar, porque seus filhos brigaram, você vai ter que parar porque o pequeno chorou e se machucou, né? E você vai ter que ir lá, você vai ter que socorrer, mesmo que tenha outro adulto em casa, é você que vai ser demandado naquele momento. Então, isso é uma questão, sim, de autocuidado. Quando a gente cuida da autocobrança, quando conseguimos ser flexíveis, quando conseguimos ser sinceros e falar para o outro, olha, eu tenho uma criança em casa, pode ser que nesse momento eu precise interromper, vou atrasar com você, né? Tudo isso passa por essa dimensão nesse momento, que é o cuidar das nossas emoções. Isso ninguém pode fazer por a gente, né? É a gente que tem que exercitar todo dia. E é um exercício diário mesmo, viu? Exato, Lívia, porque tu tá falando da autocompaixão, né? Que é um tema muito falado na terceira onda da terapia cognitivo-comportamental. E o quanto a gente precisa abordar esse tema, né? Porque a gente tem sido bondoso com tanta gente, com os nossos pacientes, com nossos clientes, com nossos filhos, com nossos maridos, porque essa busca de perfeição é a busca de tentar agradar todas essas pessoas que estão à espera do nosso cuidado. Mas a gente tem esquecido de parar para pensar o quanto eu estou cuidando de mim. E quando a gente fala de autocuidado, não é simplesmente dormir mais, se alimentar bem, arrumar o cabelo, isso também é muito importante. Também. Mas é pegar leve com a gente. É esse momento que eu preciso parar para ir aqui fora resolver um problema. É o momento que eu não estou bem para atender, porque eu tenho vivido isso recentemente, eu tenho dividido isso com você, você sabe, que tem dias que eu tô mal, eu tô irritada, eu tô cansada, e eu tenho tido mais negociações com os meus pacientes quanto ao horário, respeitando as minhas emoções. Né? Eu poderia apenas ouvir a necessidade do meu paciente, que está lá também precisando. Mas antes de ouvir a necessidade dele, eu preciso entender que a dele é tão importante quanto a minha. E que eu não vou ter muito o que oferecer para ele se eu não estou bem, se eu não estou conseguindo, naquele momento, administrar essa emoção. Mas há um momento em que eu me puno por isso, eu me critico, que eu não deveria estar pensando assim, que meu paciente não tem culpa disso, porque ele paga por isso. E isso não é autocompaixão. Autocompaixão é entender que isso é normal. Eu posso mudar esse horário. Eu posso descansar mais um pouco. Eu preciso aceitar que eu não estou... Posso ser flexível comigo mesmo. Flexível comigo, né? Então, entendam que quando a gente fala de autocuidado e autocompaixão, não é só atitudes comportamentais, mas é também atitudes que você tem feito com você, que são cognitivas. De você fazer o que você faz tanto com seu filho, porque quando seu filho, mãe, eu não consegui fazer a tarefa, você consegue dizer, filho,
não tem problema, vamos tentar descansar um pouco, depois a gente tenta de novo, pelo menos é o ideal para ser feito naquele momento. E a gente acaba não fazendo isso com a gente. Pelo contrário, por que eu não consegui? Mas eu era para ter conseguido. Mas eu não dei conta disso. Eu não quero saber se eu não estou bem. Tá todo mundo dando conta, eu não estou dando conta. Porque aí tem os pensamentos catastróficos, tem a generalização, né? Que eu acho que todo mundo faz, menos eu, que não estou conseguindo naquele momento. Então, possamos exercitar a autocompaixão, a flexibilidade cognitiva de perceber outras formas de enxergar aquela situação e pegar leve e ser mais bondoso conosco. É verdade, é preciso ter esse olhar, porque nisso tudo, né, Fabrício, várias lições vão ser aprendidas. Eu estava conversando com algumas pessoas, falando o seguinte: daqui a um tempo, brevemente, nós estaremos nos livros de história. Essa história da pandemia estará sendo contada e estudada pelos nossos filhos. Então, o que eu penso quando projeto esse futuro desse livro de história é: que história eu vou conseguir contar? Que história meus filhos vão contar? Não é a história da pandemia, é a história pessoal, é a história construída. O que é que eles vão olhar para trás? O que é que eu vou olhar para trás? O que é que eu vou lembrar? Então, essas são as aprendizagens nesse momento, positivas, que podem ser construídas para que a gente possa olhar para trás, né? E ver que foi um momento adverso, sim, com dificuldades, mas que nós conseguimos vencê-los, né? Acho que tem essa questão que é muito importante. Você falou uma coisa que eu acho que é uma das principais lições, sabe, Fabrícia, que a gente precisa carregar, não enquanto só mãe, enquanto pessoa, que não podemos controlar tudo. E tá tudo bem. Né? Não podemos controlar tudo, precisamos ter... eu pontuei uma coisa ligado anteriormente, mas são duas estratégias que na verdade se misturam. Quando eu falei do autocuidado, eu lembrei do planejamento, sabe, Fabrícia? Tem pessoas que fazem planejamento, mas colocam coisas que são inalcançáveis. Então a gente precisa ter até esse cuidado, porque se a gente não faz um planejamento, digamos, pertinente à nossa realidade, acaba que vamos terminar sempre as semanas frustrados. Não é porque somente eu comparei a minha realidade com a do outro, não, mas porque a minha lista é sempre inalcançável. Então isso também é autocuidado. É outro tipo de flexibilidade que é importante, flexibilidade com as suas tarefas e com aquilo que você se propõe a fazer. Então, eu acho que isso é o principal, né? Não podemos controlar tudo e tá tudo bem de não controlar tudo. A gente não pode sofrer por aquilo que não é possível controlar. Quem é capaz de controlar o que está acontecendo? Né? Tudo nesse momento foge do nosso alcance e a gente não pode controlar isso. Não é verdade? Mas também é um momento, Fabrícia, que a gente pode valorizar e ajudar outras mães. Né? Eu estou vendo muitas iniciativas de pessoas que estão ajudando outras mães, seja nessas aulas remotas, seja até comprando material que essas mães estão produzindo. Então, eu acho que é um momento também de fortalecer esse movimento, como falamos, de sororidade entre as mulheres também. Né? É uma oportunidade que a gente tem para fortalecer isso e que nesse momento que precisamos exercer a empatia, venha ajudar bastante. Foi outro ponto. A gente multiplica a empatia, né? Na medida que eu consigo te ajudar, é porque eu sei o que tu tá passando, né? Quando eu vejo muitas mães dividindo aqui a experiência, a gente entende porque eu tô vivendo isso. Eu não preciso viver para entender, porque ser empático não precisa eu estar vivendo a mesma realidade que a sua. Mas todo mundo agora está tendo pelo menos uma realidade em comum, né? Que é esse medo de um vírus, de uma doença e toda a catastrofização aí que passa na nossa mente. Então, isso já é suficiente para eu ser mais empático contigo, para eu conseguir ser mais acolhedor contigo, né? Porque eu acho tão bom quando eu divido, né, alguma experiência pessoal que o outro a me acolhe, que o outro fala, mas eu também não estou conseguindo. Eu não fico feliz por ele não estar conseguindo. Eu entendo, então, que eu estou dentro de uma realidade comum. Então, é isso que está acontecendo. Né? Quando tu fala desse planejamento inalcançável, né? Isso é muito comum, isso já era comum, agora piorou. Né? Porque quando as pessoas fazem planejamento, eu digo logo assim, olhe para o planejamento e pergunte, eu vou dar conta disso aqui, eu vou conseguir alcançar esse planejamento? Não inicie o planejamento sem antes se fazer essa pergunta. Mas cuidado com as vozes críticas e exigentes, que vão dizer que deveria, né? Elas vão dizer que deveria, mas elas não estão dizendo que você vai conseguir. Seja realista. Porque aí a gente acaba colocando
mais do que o que a gente consegue, ou atividades em nível que naquele momento ou naquela semana não vão ser alcançadas. Não, por que eu vou colocar? Isso é quase uma autossabotagem, né? É fazer com que o ciclo volte e faça com que eu sinta a incapacidade que eu vivo sentindo, o fracasso que eu vivo sentindo. Então, isso não é autocuidado, isso não é autocompaixão. Não, não é mesmo. É preciso entender isso, né, Fabrícia? Ninguém está sozinho nessa. Né? Estamos todos juntos, cada mãe, cada mulher, claro, com as especificidades do seu ambiente de trabalho, da sua casa, da sua família, mas estamos todas juntas. E eu estava pensando também, queria dividir e compartilhar com você, que temos as mães também grávidas, né? As gestantes, as que se tornarão mãe brevemente, que também é uma preocupação, né, Fabrícia? Porque eu estava conversando com algumas mães e elas me falando assim, eu estou com medo de sair para fazer exame. A maternidade já é algo, né, cercado de tantas e tantas questões emocionais, né? E agora ainda vem essa questão de ser mãe na pandemia. Não há complexidade ainda que vivemos do home office, de dividir a atenção, mas há outras complexidades, ansiedades, medos, até o sair de casa mesmo para fazer os exames de rotina, os exames pré-natais, né? E todos os medos que cercam naturalmente esse momento agora ainda estão potencializados, né? Por isso que a importância dessa rede de apoio às gestantes também. Porque, veja, né, Lívia, a gestante ela já está passando por um período de preparação e ela cria uma expectativa, né, de descansar, porque é muito dito que ela precisa estar bem, para o bebê nascer bem, ela precisa organizar esse quarto, ela precisa participar dessa organização. E ela simplesmente se depara, né? Algumas se programaram para engravidar agora e veio uma pandemia, outras sem planejamento vieram, mas independente de como chegou aqui, a gestação ela aflora esses pensamentos. E aí a gente se depara sem poder sair de casa, fazer um pré-natal com mais espaço, menos tempo. Quer estar muito, né? Quer estar muito com o nosso obstetra, tirar todas as dúvidas, quer ir todo mês, a gente tá tendo que espaçar. A gente não está conseguindo ir numa loja para comprar o enxoval, naquela loja que é mais em conta, fazer pesquisas. A gente não, quem tá grávida não vai conseguir fazer isso. E aí soma essa ansiedade, dessa expectativa frustrada, né? Que não é fácil aceitar. A gente cria, eu engravidei, você também, isso é comum. E vem o medo, né? Meu filho vai nascer em meio a uma pandemia, eu posso adoecer, meu filho pode adoecer, eu não vou receber visita, o parto só vai o pai ou só um acompanhante, né? Então isso é um mix de ansiedade que imagina o controle que você precisa ter sobre essas emoções, porque aí você fica se sentindo culpada por não estar bem, porque eu preciso estar bem para essa gravidez. Aí é bem difícil, né? Então, essa gestante, ela tem se angustiado muito. Mas é importante a gente também acolher esse momento dela, porque ela não precisa se cobrar estar tão bem. É um momento que ninguém tá, né? Mas a gente pode se adaptar a essa nova realidade. Fabrícia, é um momento, né, que as pessoas, de uma forma geral, estão, né, alicerçadas em emoções diversas, mas a importância também de ser rede de apoio para essas gestantes, né? Enquanto mulher, muitas vezes a gente sabe que é uma palavra, enquanto pessoa, muitas vezes é uma palavra, é uma atenção diferenciada, é uma ligação, e a gente já consegue fazer toda uma diferença por empatizar com aquela pessoa. Então, eu acho que é importante também, né, refletir sobre essa realidade que é das mulheres gestantes, mas que vivem, né, especificidades variadas, mas que também com sofrimento emocional imbuído, né, diante das questões dessa pandemia. A gente tem, Fabrícia, algumas perguntas, né, aqui. Teve uma pessoa que colocou assim, na verdade, eu percebo, né, que as perguntas elas já foram contempladas, mas vou mencioná-las, né, que as pessoas escreveram lá na caixinha, então colocaram assim, eu fico sem saber o que fazer. Eu vou falar todas e a gente, né, discute até pelo nosso tempo, que já está, né, indo embora. Fico sem saber o que fazer, porque sempre vou dormir com a impressão que não dei conta de tudo. E isso me angustia muito. Como controlar essa angústia? Outra, vou deitar tão cansada que não consigo dormir. Como conseguir dormir?
para começar o outro dia melhor. Relaxei com os meus filhos diante dessas aulas online, isso já é outra pessoa. Estava uma rotina muito estressante e preciso estar bem para trabalhar. Deve ser assim mesmo? Então, acho que as 3 perguntas a gente acabou contemplando quando falamos de autocuidado, quando falamos de flexibilidade, de organização de trabalho, de autocobrança, não é, Fabrícia? E se a gente se cuida melhor, a gente consegue dormir melhor também, né? A gente consegue fazer uma higiene do sono que perpassa pela alimentação, por várias outras questões de forma mais, né, positiva. Então, acho que as 3 questões, né, você pode acrescentar aí a discussão, mas são pontos que a gente acabou contemplando ao longo da nossa pauta. Sim, inclusive essa última pergunta, né, de que ela relaxou com as aulas online, ela talvez tenha se sentido culpada com isso, mas não é o momento da gente se cobrar, né? Com relação a essas aulas remotas, isso até já fiz juntamente com Júlia uma live sobre isso com outra psicóloga, e a gente discutiu exatamente essa questão, né? Dessa autocobrança de dizer, mas eu preciso que meu filho estude, ele precisa prestar atenção. É uma outra realidade, as crianças não estão se adaptando e nem são obrigadas a se adaptar a esse novo momento. Eu acho que a gente precisa estar preocupada com outras demandas, né? Claro que a gente não vai tirar a criança dessa rotina, mas cuidado com o nível de cobrança, porque essa cobrança, ela é sua, ela é nossa, né? Ela é nós adultos que queremos dar conta. A criança, ela está no limite dela, ela está no tempo dela de atencional, ela não está dizendo que não vai estudar, mas talvez ela não está estudando do jeito que você quer que ela estude. Mas lembre-se que isso é uma adaptação. Do jeito que tem sido difícil para a gente, o home office, ou entre outras adaptações, tem sido difícil para a criança também. Por que ela, por ser uma criança, é obrigada a se adaptar de forma tão rápida? Não, o tempo é dela, né? E cada criança está respondendo à sua forma. Eu achei interessante, sabe, Fabrícia, quando algumas pessoas falaram, quando eu publiquei a live, aí daí já é um indício de como esse dia a dia materno está complexo, porque algumas pessoas escreveram assim, vê só, ai, que tema interessante, mas eu vou assistir depois, porque nessa hora meu filho está jantando, eu tenho que botar o jantar. Ai, é um tema interessante, mas eu vou ter que assistir em outro momento, deixa lá gravado, vai gravar, e eu, poxa, realmente... Não, e assim, Lívia, olha como é complicado, porque essas lives ficam gravadas, ok, né? Ótimo, mas a gente acaba nem assistindo, porque se a gente não se programar ou não se permitir para aquele momento, ela não está gravada, depois eu assisto. E aí isso não se torna prioridade, porque, claro, eu tenho um filho para dar conta, eu tenho um trabalho para fazer, e isso frustra, porque eu fico me sentindo culpada, porque eu não assisti a live, disse que ia assistir até agora, Lívia, que muita gente às vezes me disse isso. Eu não assisti ainda, mas eu vou assistir, tá aqui salvo. Gente, pega leve. Se não assistiu, não tem problema. Se quiser se programar, se programa. Né? Porque aí seria mais um item de estresse, né? Você se programa. Tem gente que tá fazendo agenda de lives. Realmente temos muitas lives maravilhosas, mas filtrem. As lives não foram feitas, não é porque tá lá em cima que você é obrigada a assistir, não, né? Não, e assim, sabe, Fabrícia, eu tenho pontuado muito, conversado isso com as pessoas, inclusive na live passada que a gente fez com a Alfreda, a gente conversou sobre isso, a importância de você ser seletivo. Porque informações nós temos demais. Isso. Então a questão não é ler livro, a questão não é assistir filme, assistir série, é o que eu vou assistir. E isso vale também para as lives. Tem uma infinidade de lives, de shows para o fim de semana. Sim, mas seja seletivo. O que você realmente gosta, o que você realmente quer. Não adianta ficar só reclamando. Então, tem pessoas que reclamam. Porque, eu sei que não é tão simples como a gente está falando aqui, mas tem pessoas que reclamam muito. Eu abro o WhatsApp, só fala de política. Eu abro o WhatsApp, só fala de doença. Então, não abre aquele grupo. Se as postagens daquela pessoa te incomodam, deixa de seguir ou não olha. Né? Então, isso vale para tudo nesse momento, que a gente possa exercitar essa seletividade. Mas eu comentei isso com você porque nenhuma, né, tinha sido desse jeito. E como foi específico, né? Embora esteja aberto para todos, mas nós temos aqui um público maior de mães, então foi que eu senti as mães, né, justificando mais. Olha, esse horário que o menino nem jantará ainda. Esse horário e não seria horário nenhum, né? Porque todo horário a gente vai ter várias atividades. Então é uma questão mesmo de pegar leve.
Eu já consegui assistir algumas lives, a grande maioria eu não consigo. Não devo me cobrar por isso, mas às vezes me cobro, né? Porque eu tinha dito para mim mesma que eu ia assistir. Ontem mesmo eu me peguei assistindo uma jornada online de terapia dos esquemas, era 10h30, eu estava assistindo. Ela foi ao vivo sábado passado até 11h30 da noite. Eu não assisti. E aí, quando foi ontem, eu passei o dia assistindo em pedaços. Era para o menino para dormir, ouvindo. Ontem à noite terminei. Mas se eu fosse me cobrar por eu não ter assistido sábado, que foi o ao vivo, eu teria me julgado muito, me criticado muito. Então, eu tenho tentado, não estou dizendo que não é fácil, tem dias que eu não consigo, mas eu tenho tentado me adaptar. Se eu não conseguir, eu vou tentar desse outro jeito. Não assistir na mesma qualidade, mas assistir. É melhor feito do que perfeito. Então, Fabrício, o que você está pontuando, trazendo para nós, eu acho que é a grande questão. Que isso também é uma oportunidade, isso que estamos vivendo, de trabalhar a nossa inteligência emocional. Exato. Acho que chegamos nesse ponto, né, de trabalhar essa inteligência, porque o sucesso do home office, ele vai depender muito mais da nossa capacidade de gerir esses obstáculos, de trazer respostas, né, de trazer resolutividade no dia a dia. Então vai depender muito mais do que eu tenho, do que meu filho não me interromper, do que eu tenho espaço. É eu gerir emoções para que eu possa, de fato, ter um trabalho e as minhas outras funções acontecendo no melhor que eu puder. E o melhor que eu puder não é o que eu quero, né? Eu preciso entender isso. Então, eu acho que essa é a grande questão, porque nós não podemos esquecer, né, Fabrício, que criar filhos, né, gerir nossa família é o trabalho mais valioso do mundo. É o trabalho em que nós somos, de fato, insubstituíveis. E a gente precisa manter esse olhar de carinho, esse olhar de amor. Precisa, sim, ser firme, trabalhar com firmeza dentro da colaboração que eu pontuei que é possível, né? Mas a gente não pode perder isso de vista. Por isso que eu faço um convite, né, já no final da nossa live, a gente já está quase terminando, para que cada pessoa que está aqui, né, cada mãe, estou ouvindo aí. Ai, que lindo. Que cada pessoa possa repensar, sabe, Fabrícia? Como eu estou vivendo tudo isso? Como tudo isso está sendo vivido pelos meus filhos, pela minha família? Eu como mãe, como profissional, que olhar eu tenho sobre mim nesse momento? O que pode melhorar? O que eu posso extinguir que não está me fazendo bem? Né? Então, nesse momento, eu convido, né, cada um para que pense sobre seus pontos fortes, seus pontos frágeis, né? Fortalecer aquilo que pode ser melhorado, avaliar. Eu acho que é o grande momento mesmo, é de avaliar e para prosseguir. Porque ainda E teremos avaliar pela frente. com cuidado, sem Com amor. avaliar querendo só olhar o que não fez. Pare para Isso perceber mesmo. o tanto que você fez e você vai se surpreender com sua capacidade de dar É conta. verdade. Acredite. É verdade. É esse olhar carinhoso que a gente precisa. Isso. Então, assim, estamos terminando. Faltam 2 minutos. Eu quero agradecer, Fabrícia, por você ter aceitado o convite. Quero agradecer todas as pessoas que estão nos seguindo. Nós teremos novidades aí em julho, tá? E, enfim, obrigada mesmo, né? E não vai dar tempo, não. Eu queria ler um negócio bem rápido aqui, mas, enfim, temos 1 minuto e 40, tá? Mas obrigada, Vanessa. Camila tá aí, ó. Fabrícia. Ana Lígia, Andréa, Daiane, Julinha. Até segunda, certo? Todos vocês aí, obrigado por estarem conosco nessa discussão. Enfim, vamos seguir, né? Vamos seguir, porque não conseguir, né, Lívia? Tudo vai depender da ótica, da forma como você está enxergando cada situação. Obrigada, Lívia, pelo convite, tá? Agradeço muito a confiança de estar dividindo um tema tão complexo. Quantas mães aqui também tão boas, né? Você poderia ter convidado e lembrou de mim. Então, sou muito grata por isso. Vim de coração aberto para dividir esse momento. Ei, um beijo, pessoal, para vocês. Segunda-feira a gente se encontra. Continue sugerindo os temas, essa participação é muito importante, tá? Mônica, um beijo também, Cris, tá? A live vai ficar salva no nosso feed e até a próxima. Fabrícia, muito obrigada. Viu? Um beijo e até a próxima. Tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau.